Isso aqui foi um problema, assim que eu entrei na personalização, gente, acho que eu abracei o maior problema que a gente teve na personalização, né, Ju? E eu falei assim, isso é uma coisa que as pessoas perguntam, principalmente para vocês que vendem cobertura, tá? A gente oferece uma piscina para o cliente, tá? O cliente quer mudar a piscina, gente. Ele quer fazer uma piscina de borda infinita, a gente teve um caso, né, da piscina de borda infinita. Então, assim, o cliente, ele quer algo que não está dentro do escopo do empreendimento. Não foi aquilo que eu projetei, a nossa estrutura para receber aquilo. Eu até pus uma foto, eu falei, Ju, eu pus uma foto bem esdrúxula da pessoa colocando a piscina para fora do empreendimento. Eu mudo piscina, gente, para cliente? Não mudo, tá? Eu quero deixar muito claro. A piscina do duplex, tá? Que a gente colocou assim. Então, o processo construtivo, as minhas vigas, meus pilares, eles foram projetados para aquela piscina que eu estou entregando. Eu aumento a piscina? Não. Eu mudo borda da piscina? Não. Nós não fazemos isso, porque isso interfere na carga, interfere no meu pilar, na minha viga, na unidade inferior, porque eu já tenho uma forma de estrutura, né? Então, assim, que é toda compatibilizada com o resto do edifício. E a gente não faz isso, tá? E eu tô contando isso porque logo que eu entrei, a gente tinha uma proprietária do chateau que queria uma borda infinita e ela estava aumentando a piscina até o peitoril. E assim, a gente conversou, não, nós não fazemos. E ela, não, vocês me prometeram. Aquela história, o corretor promete, né? O corretor promete tudo. Nós não fazemos. Então, assim, para deixar bem claro, não faz. Não adianta nem o cliente sonhar muito com essa modificação, porque não, né, Ju? E assim, gente, essa história, o corretor promete tudo, a gente não quer isso aqui na IBM, porque vocês são pessoas que têm o conhecimento e têm tudo, e eu tenho certeza que vocês não fazem isso. O corretor do mercado faz. O corretor do mercado faz. Aí o corretor do mercado fazer, a gente tem que treinar também o corretor do mercado. Foi bom você colocar isso, porque assim, quem tá vendendo pra gente, por que não a gente treinar? Mas assim, isso é um absurdo. O cliente chegar aqui, e essa cliente é juíza. Então, foi assim, bastante complicado a gente falar para ela explicar o motivo, porque tecnicamente era inviável fazer o que ela queria. Inviável mesmo. Se eu fosse fazer o que ela queria, eu tinha que mudar a fundação do prédio. Então, como é que eu vou fazer? Muda a distribuição de carga, aí o pilar que está sendo solicitado ali, ele descarrega na fundação, aquela fundação eu tinha que reforçar. Vou fazer isso? Prédio lá em cima? E ela, assim, o argumento do cliente era aquilo, assim. Ficou top essa piscina aí. Não faz. A não ser que faça um projeto futuro. Isso é uma sugestão. Uma sugestão de próximo lançamento. Isso é uma sugestão para a ADS, né? O pessoal do ficou top essa piscina aí. Trampolim. Só falta trampolim pra dentro. Sabe o que é engraçado? Se a gente for vender isso aqui, ó, faz um projeto desse, não compra, porque ele tem segurança em relação a esse vidro. Lá no Diamond, tem um guarda-corpo, quando você sobe a escada do lobby ali, tem um guarda-corpo, igual aquele do flamboyant que o pessoal colocou na praça de alimentação, que também tem naquele Marina Bay em Singapura. Então, assim, é um vidro de segurança aprovado pelo Corpo de Bombeiros, só que o cliente, gente, o que a gente teve de reclamação do DARF, falando assim, não, porque tem que botar uma barra de inox, alguma coisa, porque meu filho vai cair aí, vai quebrar, o menino vai vir correndo e bater, e vai quebrar e cair lá embaixo. O pessoal não tem segurança, é impressionante. É impressionante. Bom, mas aí a gente conseguiu, gente, olha lá, vai aqui no Flamboyant, você não precisa nem ir lá em Singapura pra ver não, vai no Flamboyant aqui, você acha que o pessoal do Flamboyant ia colocar um guarda-corpo todinho desse na área de alimentação, que é uma área de maior fluxo, e tem criança com risco de risco de morte ali? Não. O nosso é o mesmo. O nosso é o mesmo. Segurança e sustentabilidade. Foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros, gente, tem um projeto, vidro pelo de segurança. CREA também, O CREA não aprova isso, quem aprova o bombeiro, a BNT. Corpo de Bombeiro, Prefeitura, tudo isso é com normas vigentes. Então, assim, vocês podem ficar despreocupados. A gente não ia fazer. Guarda-corpo, Juliana, qual que é a recomendação? De quê? Do guarda-corpo, de acordo com a manutenção dele. A manutenção de guarda-corpo? Nenhuma, não. Eu tô falando, tem um certo período que você tem que ir lá olhar, ver, fazer alguma coisa ou não? Não. Vidro não. Pra ver se não vai solto. Às vezes o suporte dele ali, o suporte. É o suporte. A gente não tem essa orientação no manual. Não vou falar isso primeiro.
Mas assim, quando a gente foi questionar, a gente não tem essa recomendação no nosso manual, não. Eu posso olhar isso e ver, mas assim, quando a gente foi conversar com o pessoal que fez o vidro, fez a estrutura, enfim, não, essa estrutura não dá problema nenhum, pode ficar tranquilo, isso aí é pra vida inteira. Mas isso foi uma boa, porque pode ser que tenha alguma manutenção no apoio dele. Assim, pelo menos checagem, né? Checagem pra ver se não tem nada... O inox não, né? Só na solda. Não, é porque ele assim, ele fica fixado na viga embaixo. Então, ele vem, então quem tá aqui no piso, só enxerga ele daqui pra cima, tudo vidro. Mas o vidro continua pra baixo e é fixado na viga, que tá abaixo do piso da laje. Né? Aí ele é fixado assim. É porque, na verdade, a gente não vê as esperas que são deixadas, tá, gente? Por exemplo, todas as vezes que a gente faz um guarda-corpo, um elemento de segurança, a gente chumba ele é chumbado dentro de algum elemento estrutural. Então, assim, ele é em grau, por exemplo, quando você está fazendo a estrutura, você já deixa um insert, que a gente chama, metálico. Enfim, se for metálico e soldado, a gente deixa um insert metálico, ele é chumbado no concreto e depois você vem e solda. Então, assim... Normalmente é solda. Não, depende. Solda, se for estrutura metálica, é depende. solda. Se for, pode ser também com parabolt, que aí você é um parafuso que você chumba na estrutura também, tipo, inserte parafuso aí. Elevador, por exemplo, de shopping, essas coisas, escada rolante, eles costumam fixar tudo com parabolt, que também é super seguro. Então vamos passar. Agora eu coloco um pouquinho do processo da personalização, tá? Se o cliente... Então, olha só. Abrir o processo da personalização, acho que é o que todo mundo quer saber, né? E aí, quem que vai virar essa personalização? Abrir o processo. Quem entra em contato com o cliente é a central de relacionamentos, tá? Não sou eu. A central dispara para o cliente através de e-mail um comunicado falando que o processo de personalização daquele empreendimento está aberto. E aí, daquela unidade, tá, gente? Porque como eu falei, é por blocos, assim, que a gente oferece. Ele vai oferecendo, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, geralmente do 2º pavimento até o 10º, do 10º ao 20º, tá? É mais ou menos de 10 em 10, tá? Só para vocês entenderem. Até porque se chegar todas as personalizações ao mesmo tempo, eu não consigo fazer o processo de todas, né? A gente tem que ir fazendo o processo a partir do momento construtivo do edifício. Então, o cliente, ele vai escolher, aqui ficou errado, ele vai escolher entre way ou option, tá? Ele não escolhe ele não pode misturar as duas, ele vai escolher entre uma ou outra. Então, a partir do momento que, até eu coloco, pode misturar as personalizações, não pode mais, tá? O cliente, Rafael, ele escolheu o kit alvenaria, mas ele só quer, já virou whey, tá? Então, ele não mistura mais. Ou ele aceita o nosso pacote redondo, do jeito que a gente está oferecendo, ou ele entra no processo whey, tá? Eu vou passar. Então, olha lá, ele escolheu o option, tá? O cliente escolheu o option. A central ligou para ele escolheu entre o way e o option, ele escolheu o option. O cliente vai olhar os kits, porque nós mandamos para ele os kits, quais são os kits que ele pode, né, escolher. Tem cliente aí que é engenheiro, que é designer, que são clientes que têm filhos, então tem alguém para explicar. Ele consegue escolher sozinho, tá? Então, ele escolheu, ele olhou lá qual que ele quis, né? Então, o cliente escolheu o kit e pede para a central fazer o contrato. Ele já escolheu. É muito simples, vocês estão vendo? Nem me envolveu, não passou por mim. Ele escolheu o kit, pediu para a central fez um contrato para ele, o cliente assinou o contrato, devolveu, personalização aprovada. Nem passou por mim. Vocês viram tanto que foi fácil, não teve que envolver ninguém. Teve cliente que já não tem esse despache de escolher sozinho, tá? Então, o cliente, ele vai pedir lá na central e falar, poxa, não entendi, eu tenho algumas dúvidas, não consegui entender. Então, tá, vamos marcar uma reunião com a Rafaela, com a arquiteta de personalização? Vamos. A central vai agendar uma reunião comigo, tá? Quem agenda é a central, tá, gente? Eles que entram lá na minha agenda e solicitam essa reunião comigo. Então, eu vou reunir com o cliente pessoalmente, vou explicar para ele o que é ofertado em cada kit,
quais kits que ele pode comprar juntos, né, que vão ter compatibilidade. Ele vai assinar o contrato, a central vai fazer o contrato, manda para o cliente personalização autorizada. Foi tudo muito simples, né? O processo option é muito simples. Ele não me envolve, ele não demanda tempo do cliente. Agora, olha o processo Way. É um processo um pouquinho mais demorado. Então, olha só, a central ligou de novo para o seu cliente, falou, cliente, quer Way ou option? O cliente agora escolheu Way. No processo Way, ele já tem que fazer uma reunião comigo. Por quê? Porque agora a gente conhece as regras, o cliente não sabe as regras. Nem o arquiteto dele sabe as regras. Então, para a gente já simplificar o trabalho do profissional que vai estar com ele, eu já falo as regras, né? Então, a gente fez um documento que eu vou entregar na primeira reunião, falando para o cliente o que o nosso cliente pode ou não pode pedir, tá? Então, o cliente vai elaborar seu projeto junto ao profissional dele, tá? Que ele escolheu e vai devolver para o meu departamento para análise, tá? O cliente, a partir do momento que ele devolve esse projeto e tá tudo certo, eu gero um orçamento. Então, olha só onde o orçamento tá, né? Não tá lá quando vocês vão na minha mesa e me perguntam, Rafaela, qual a estimativa? Eu não sei o projeto, eu só sei aqui, ó. Então, aqui eu consigo dar o orçamento para vocês. Para o cliente, na verdade, né? Eu aprovo, a gente manda para o cliente o orçamento, ele tem, né, a opção de aprovar ou não. A partir do momento do aprovado, a central faz o contrato, o cliente assina o contrato e manda de novo, personalização autorizada, tá? Vai ter momentos, gente, que o cliente ele fala, poxa, ficou caro demais, volta projeto, vem projeto de novo para a Rafaela, analiso de novo, gera um outro orçamento. Então, às vezes, esse processo aqui, eu não pus isso aqui, porque senão acho que vocês iam confundir. Mas é um processo de bate e volta a personalização Way. Por isso que ela é uma personalização mais demorada, tá? No trâmite normal, Rafaela, fazendo um primeiro start, quantos dias? Você Tá. tem ideia? Nós damos para o cliente 90 dias de personalização. Então, vamos supor, você, Márcio, comprou a unidade 10 do Open. Isso. Sua personalização iniciou no dia 10, agora. Mas eles ligam antes do dia 10? Que dia que a central vai ligar, então? Ela liga antes do prazo, né? Começa a contar o prazo a partir da primeira reunião. Aí, peraí, você reuniu comigo. Então, vamos supor, te ligaram, te mandaram e-mail dia 10, mas você só reuniu comigo dia 15, tá? Os seus 90 dias começou no dia 15. Mas eu te dou um mês para você fazer a reunião comigo, tirar suas dúvidas, escolher um profissional e me mandar seu primeiro projeto. Porque o cliente, gente, ele não tem obrigação de saber o valor da personalização dele. Então, no primeiro momento, ele assusta, deu 100 mil de personalização. Isso acontece demais, tá? O cliente fala, que isso? Eu achei que ia dar 10, deu 100. Não, não quero isso não. Então, tá, como que eu reduzo? Aí a gente vai fazendo um processo de modificação com o arquiteto, o cliente, tá? Como eu assumi esse departamento, assim, uma das coisas que eu me propus muito para a Ju, né, é tornar esse projeto muito claro, tanto para vocês quanto para o cliente, para que a gente não fale depois, não sei o que, prometeu, mas vocês não deixam, o arquiteto pediu, sabe? A gente não quer que isso aconteça. A gente tem que fazer esse processo ser uma coisa muito simples, assim, muito clara, fácil, clara para todo mundo. Então tá, agora vem nosso terror, né, Márcio? Grande. Nosso terror. Bom, gente, antes da Rafaela falar, eu só vou dar uma palavrinha aqui. Isso só acontece, que ela vai passar aqui pra gente, que a gente já tá falando, personalização fora do prazo, é exceção. Ela não tem obrigatoriedade nenhuma de existir. Então, assim, tá fora, acabou o processo, vender para o cliente uma exceção, assim, é uma irresponsabilidade, porque não significa de forma alguma que vai ser autorizada, inclusive ela é autorizada só pelo presidente da empresa, e não significa que ela vai ser autorizada. Teve algumas aqui agora, esse pouco tempo, que não foram autorizadas, tá? Então, assim, a Rafaela vai explicar como vai funcionar esse processo, porque a gente sabe e a gente tem que trabalhar também com exceções,
porque em algum momento elas vão aparecer, então a gente quer deixar claro para vocês como que funciona quando aparecer, tá? Mas não vendam isso como uma coisa que vai acontecer, entendeu? Que tem grande chance de acontecer. Não, isso aqui a gente está trabalhando como exceção e tem a possibilidade ou não de acontecer. Normalmente no final do empreendimento, igual o taxatomarista agora, é impossível praticamente. Então assim, um pouquinho antes a gente estava até conseguindo, né, Alexandre? Mas não vendam isso como para o cliente como uma certeza, por favor. Porque a venda pode cair, entendeu? Por conta de uma informação mal passada. A Rafaela vai explicar como que funciona o processo. Então, olha só, todos os processos, gente, de personalização, eles, incluindo até as exceções, elas são da minha responsabilidade, ou seja, do meu departamento. Eu preciso saber quando vocês têm a intenção, quando algo desse tipo, uma exceção está acontecendo. Por quê? Porque eu acho que eu, como arquiteta, eu vou na obra, eu tenho feito esse trabalho, por exemplo, no Uber, toda terça e quinta, vocês não me veem aqui de manhã, eu estou no Uber, fazendo um acompanhamento, eu faço vistoria no Chateau, então a gente consegue entender quando uma exceção impacta na obra, tá? Então assim, quando impacta demais, o doutor Elbio, né, nosso presidente, liga e fala assim, é viável fazer isso? E aí, a gente vai deixar acontecer? O que isso impacta na obra? Vai atrasar minha obra? Vocês vão ter que mexer na unidade inferior? Então, assim, às vezes o impacto na obra é muito grande e o transtorno até mesmo pra gente que tem que aprovar ou não, né, Márcia? Assim, é um transtorno pro cliente, é um transtorno pra gente, porque esse processo não é simples. O processo construtivo, nesse momento da obra lá na frente, já não é mais simples. Então, olha só, o coordenador do produto, do comercial, ele vai agendar uma reunião comigo ou com a arquiteta de personalização e com o cliente, para a gente poder entender quais são as solicitações do cliente. Às vezes o cliente, igual eu falei, às vezes ele quer só uma paredinha, mas às vezes ele vai mudar o banheiro de lugar, vai mexer em tubulação. Eu tenho que entender o que ele quer, tá? Ele quer rede frigorígena? Não, ele quer mudar o banheiro, ele quer pôr 3 vasos sanitários, vai mexer em tubulação, ele quer 5 pias. O que o cliente quer, gente? Eu não sei. Às vezes nem vocês. Então a gente precisa dessa reunião para alinhar a informação. Antigamente, assim, até hoje, na verdade, como que acontecia? Só para eu entender aqui o processo de exceção. O corretor informava para o gerente que o cliente só compra mediante aquela personalização, por exemplo. Aí isso é passado para o coordenador de produto e o coordenador de produto busca uma exceção junto ao presidente. Acho que era feito assim, né? O que nós estamos fazendo agora? Nós, personalização, estamos nos envolvendo nesse processo, nessa etapa de conversa com o cliente. Então, o termo de exceção, ele não vai vir mais do coordenador de produto, ele vai vir da área de personalização, da arquiteta que vai sentar lá junto com o seu cliente e pegar a assinatura do cliente no termo de exceção e vai ficar bem claro para o cliente que isso pode acontecer ou não. A assinatura dele naquele papel ali não significa que ele vai ter. Enquanto ele não recebeu o documento com a assinatura do Dr. Elga, a assinatura autorizando, ele não vai ter aquela personalização. Então, assim, não será criada expectativa nenhuma do cliente. Então, como vocês já estão ali direto, não criem isso, porque depois, quando for buscar o termo de exceção, vai ser falado bem claro, para não contradizer o que vocês vão dizer, tá? Então, assim, vamos estar todo mundo muito bem alinhado em relação a isso. Se for necessário uma venda com uma exceção, nós também não estamos falando que não queremos vender, nós queremos vender. Todo mundo aqui está querendo vender, que se não vender, a gente não existe. Então, assim, mas a gente vai vender com responsabilidade. Essa é a nossa diferença, tá? Então, assim, se for o caso, a Rafaela começou a explicar aqui, solicitem, o Marcos está ali, ao coordenador de produto que agende uma reunião com o cliente e a arquiteta. Juliana, como vocês estão assumindo isso agora, é importante a gente estar bem entendido que a venda é muito dinâmica. Então a gente precisa desse processo bem ágil também. Ou seja, se chegou nesse formato, eu tenho que tirar de todo o rito normal e acelerar ele e já dar essa resposta. Porque também cliente nenhum fecha nessa dúvida, ele só fecha com a certeza. Sim. A gente deixa isso claro para o cliente, vem traz isso para a gente, e como o departamento vai assessorar
assessorar, então, que também tem essa agilidade maior. A Rafaela, ela tá aqui todos os dias, Sim. exceto terça e quinta de manhã. Normalmente ela não fica terças e quintas de manhã. Mas se for necessário, mas o cliente só pode às terças e quintas de manhã, a nossa prioridade é vender. Então, assim, nós vamos atender. É só agendar. Não tem como, assim, às vezes terça. A Rafaela tem que estar aqui agora. Não, agora ela não tá. Mas, assim, tudo muito bem conversado e falar, não, amanhã você pode atender o cliente. Isso é rápido. Ela vai sentar lá e vai explicar para o cliente, bom, o seu processo pode ou não, você aceita isso aqui, nós vamos buscar uma exceção, explicar o termo e pronto. Pessoal, deixa eu contribuir com isso aqui, é o seguinte. Resposta também, você vai já ter uma média nesse prazo? De resposta? Isso. Você foi com o cliente, conversou, vamos buscar para ver se autoriza. A resposta você pode ter certeza que vai ser até maior, porque eu me reúno com o notorial toda semana. Pessoal, Então a gente vai tratar os termos de Pessoal, personalização Whey fora do prazo, só falar pra vocês. Detalhe esse aqui, uma semana é muito. Entendi. Mas se for o caso, a gente pega, manda e-mail, que a Marília, acho que as coordenadoras faziam isso, mandava e-mail pro demorado. Ô, tem coisa que às vezes o tiro pode sair pela culatra. É isso que eu quero dizer. Pessoal, personalização Whey. Aliás, qualquer personalização fora do prazo, ou seja, você sentou com o cliente, já passou o prazo de personalização, ele falou da personalização, a melhor coisa que a gente tem que fazer é tentar convencer o cliente a não fazer essa personalização, que é o jeito mais rápido da gente fechar a venda. Bom, mas eu sei como é que é cliente. Não teve jeito, esse caso aqui ou personaliza ou a venda não sai. O processo anterior, como é que era? A gente ia lá, chegava no coordenador de produto, coordenador, quero isso aqui, o coordenador de produto mandava pro Elbio, porque só tem uma pessoa nessa empresa que autoriza a personalização fora do prazo. É o Elbio. Por quê? Porque a principal diretriz dessa empresa é não atrasar a obra. Qualquer coisa que coloque em risco o cronograma de obra não é aprovado. Então isso ia para o Elbio falava lá com o Carlos Jorge, ou ele mesmo, e aprovava ou vetava. Depois disso, voltava para o departamento de personalização para poder operar o negócio. Então, às vezes, às vezes isso acabava demorando e mesmo coisa que foi aprovada acabava impactando lá na frente. A gente inverteu isso e está envolvendo o departamento. Eu acho que isso vai ser um ganho para nós, até para conseguir o sim. Porque, gente, você quer uma resposta rápida? Não. Para ser muito rápido, é rápido. A Rafaela vai dar uma resposta em 24 horas para você. Por e-mail ela vai falar, não. Às vezes demora porque tem que buscar o sim. Porque assim, você chega no engenheiro da obra, o engenheiro da obra fala, não tem jeito. Aí o que elas vão fazer? Elas vão lá só vai subir nos degraus, porque como ela está visitando a obra o tempo todo, ela tem o conhecimento técnico para buscar o sim para a gente. Elas querem buscar o sim para a gente. Isso. Então assim, esse envolvimento, às vezes essa demora, esse negócio, não pensa que é porque, tá engavetado o negócio. Não é isso, é porque a gente tá buscando sim. Porque se fosse para responder rápido, respondia rapidão. Não tem jeito, se vira com o seu cliente. Agora, de novo, gente, o processo vai demorar uma semana, 10 dias, 3 dias, ou seja, alguma coisa esse processo demora, porque você tem que envolver várias pessoas, inclusive a obra. E aí, de novo, eu falo para vocês, quando as coisas estão fora do prazo, o ideal é você se munir de argumentos para tentar convencer o cliente de que não tem jeito. E em muitos casos a gente consegue. Então, exceção tem que ser aquele caso seguinte, esse aqui é o seguinte, já gastei tudo quanto é argumento que eu tinha para ele não personalizar, mas de fato só sai se for personalizado. Ou ele compra personalizado, ou ele não compra. Então, antes de perder a venda, a gente tenta isso. Mas vamos lá, a venda já está perdida. O que nós estamos tentando é recuperar a venda, ok? Só para vocês entenderem a complexidade da coisa. E chatomarista esquece, tá? Chatomarista não muda nem maçaneta de porta, não. Então, vou fechar então, Gente, em relação ao chatomarista chatomarista, porque quando a gente vai mostrar um chatomarista pro cliente lá na obra, é o de 3 suítes. E às vezes o cara entra naquela sala daquele tamanho lá e fica, eu quero desse jeito, né? Pode fazer depois. Então, gostaria de sugerir de abrir uma das unidades com 4 quartos para você mostrar também que a sala é grande também. Eu tive que fazer isso, não consegui mostrar porque o do lado estava trancado, né? Que já devia estar vendido, né? Mas até para mostrar, mas como é que fica então? Aí a gente mostra para ele lá na hora e quebra esse negócio de 3 suítes.
Hã? Vai no 5, perdão, era só subir. Aquela escada vai continuando. Vai subir naquela escada lá. Oitavo andar por conta disso. Pois é. 20º quilômetro, dependeu, foi eu. Subi lá 5 vezes. Pra quem não sabe, dá 3 quilômetros e 100 metros. Você subir no 20º quilômetro da caminhada. No mesmo passo, cara. Olha, gente. Cada subida e descida, 3 quilômetros eu e sou 100 ciclista metros. do Uber toda terça-feira, tá? 30 anos. Imagina quem tá na obra, ele tá subindo e descendo o tempo inteiro, todo momento. pra academia e falou assim, não, vou subir essa escada aqui. Isso. Eu Já preciso faz. fazer isso. Vamos fazer uma campanha aqui. Mas sugestão, pelo menos abre o apartamento do lado que tiver mais próximo, pra gente poder mostrar. Entendeu? Essa sugestão é essa. O Alexandre tiver isso, né? Do option? Sim, o option, o valor já é pré-definido, né? Então o cliente escolhe os kits e o valor já está definido desde que esteja atualizado lá na tabela. É essa O seu, atualização mesmo. sim, se não tiver, é só me cobrar. Rafaela, vai vencer a tabela daqui a um mês. Na verdade, vocês vão cobrar o Márcio, que vai cobrar o produto, entendeu? É. O coordenador de produto que vai pedir para Rafaela. Na verdade, isso não pode acontecer. O Márcio tem que monitorar se o material de vocês está correto, entendeu? E ver toda mudança de mês, esse caderno tem que estar com a planilha atualizada. Isso depois de um ano, tá? Então assim, agora, Open e Gran, vocês vão ficar com o caderno aí que o preço vale por um ano. Então vai demorar ainda chegar essa atualização, mas depois Pessoal, disso a option. gente vai atualizando. Option e Whey, o Rodrigo até que me falou isso, a inspiração foi o McDonald's. Você chega no McDonald's e fala assim, número 1, o cara vai dizer pra você, sei lá, R$20,90 e ele já vai entregar pra você a Coca-Cola, a batata frita e o Big Mac. Ou seja, foi super rápido, o preço já estava pronto. Agora, se você chegar lá e falar assim, ó, eu quero um Big Mac, um refrigerante de 300, um sundae, uma batata frita média e coloca também mais não sei o que, ou seja, demora mais para você pedir. O cara tem que cadastrar lá primeiro para ver o que vai dar no preço. Aí ele monta o preço para você, vai demorar mais a confecção do pedido, porque tem coisas diferentes para ser feitas, você mandou tirar o pix, alguma coisa lá. Então, a personalização nossa, óbvio, é muito mais complexa do que isso. Então, o kit número 1, é só isso aqui e custa tanto, não tem que conversar, por isso que é simples. Agora, o cara quer mudar, a dificuldade, a gente viveu isso, a gente falou para tirar uma parede de uma personalização fora do prazo que eu e o Márcio estava discutindo com o cliente, que foi um parto esse negócio. Foi, um parto. E o preço ficou alto, porque era para tirar uma... mas só essa paredinha aqui e vai custar desse tanto. Mas só essa paredinha aí mudava piso, mudava tomada, mudava não sei o quê. Porque assim, às vezes uma coisa que aparentemente é simples, numa obra é muito complexa, é muita coisa que tem que mexer. Ainda mais quando se trata de exceção, né? Sim. Quando é exceção, gente, a parede já está levantada, o gesso já está pronto, o revestimento já está instalado. Aí você pensa, eu vou ter que quebrar para fazer o que a pessoa quer. Ou seja, o transtorno de quebrar e refazer dentro de uma obra é altíssimo. Sem contar que tem que alocar os pisos tudo de novo, né? Pra ficar tudo alinhado. Não, gente, tem Você não vai fazer uma emenda onde estava a parede, né? Não, tem ponto elétrico também, por exemplo, as tubulações de elétrica sobem pela parede ali, naquele local. Se você tira a parede ali daquele local e põe ela lá, onde que eu vou subir nessa daqui? Eu vou ter que caminhar com ela por baixo, subir ela lá, fazer furo na laje de novo, tampar esse furo. Então, assim, não é simples, nada é simples quando o processo, como a Rafaela falou, quando a obra já está em estado avançado, nada mais é simples. Tem coisas que são inviáveis, inclusive. No caso do chato marítimo, né? Às vezes o cliente olha lá e fala, não, mas eu quero essa sala aqui mesmo, eu posso fazer depois? Pode fazer depois. Mas, e o piso, como que vai ficar? Ainda nesse caso, tem possibilidade de não entregar o piso, porque depois ele possa fazer essa ampliação e não desperdiçar o piso dele? Olha, os pisos, eu não sei até qual unidade já estão instalados. A partir do momento que ele não está instalado, né, Ju, A eu gente posso pode ver com tentar a uma obra, exceção. né, porque isso também se torna uma exceção, porque isso é personalização. É isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer modificação é personalização. Porque ele fala assim, mas depois eu pago para instalar e Sim. tal, mas eu quero que tire essa parede e tal. A gente precisa entender na obra se está instalado. Se não tiver, eu posso tentar com a obra, que a gente reserve e entregue na unidade, mas faça o termo igual um processo normal, tá?
Deixar de instalar é mais fácil que quebrar uma parede, tá, gente? Na obra, só pra vocês E tem entenderem. custo também deixar de instalar ou... Não. Não. Aí não. Só faltava Aí é essa. o cliente que vai ter que arcar com a instalação Não, do tudo piso bem. depois. É uma opção dele. Mas aí não tem crédito pra ele também. Nenhum. Isso. Correta mão de obra não existe. Não. Tem só, recebe só o piso Não. lá. Não, quem comprou o piso, fez tudo. Falando de custo, de crédito aí, como a opção óptima já tem um valor pré-definido, né, a gente não consegue embutir esse valor na aquisição do cliente, é pagamento separado mesmo, tem que Separado. vai continuar assim. Separado, por quê? Separado. Porque dependendo da persona, depende do empreendimento, de como foi feito, na verdade, as parcerias do empreendimento, tem contrato de personalização que ele é em nome da Súria, tem contrato de personalização que é na SPR, entendeu? Então, às vezes, a personalização, o que vem, vamos dizer assim, o que se ganha com a personalização vai para incorporação, às vezes vai para construtora, depende do contrato que foi feito na hora de incorporar o empreendimento. Então, por isso que a gente faz contrato separado. Os contratos são separados. Tá? Entendeu, né? Podemos passar? Sim. Então aqui, a gente já está finalizando, né? Eu coloco assim, me coloco à disposição porque eu acho que as dúvidas, elas não são só essas aqui, mas eu tentei abordar as dúvidas mais comentadas por vocês. A gente tem mais restrições, a gente tem mais coisa a ser falada, mas eu acho que isso envolve mais o conhecimento técnico, eu acho que não entra no processo da venda. Mas me põe à disposição, qualquer coisa, gente, vocês sabem onde eu sento. Eu só não estou aqui terça e quinta de manhã, que eu estou no Uber, mas eu tenho celular comercial, eu tenho meu celular pessoal, o Márcio tem os dois. Qualquer coisa, me manda um e-mail, pode mandar, eu estou totalmente à disposição de vocês, tá? Obrigada pela atenção. Obrigado. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Ou fale agora ou pergunte depois para Rafaela. Então, Obrigada, viu, gente? pessoal, em nome de todo mundo, Juliana, Rafaela, obrigado aí pela atenção de vocês. É sempre bom receber. Valeu, gente!